Muito bem, estamos de volta para continuar o comentário em 2 Crônicas, agora capítulo de número 15. Estamos falando do reinado de Asa, esse grande rei que reinou 41 anos sobre a terra de Judá. Nós falamos capítulo 14, a grande vitória que Asa teve contra Zera. Asa foi um rei que buscou o Senhor. Agora vamos continuar no capítulo 15, verso 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. O Espírito do Senhor veio sobre Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Olha que coisa interessante, Deus está conosco enquanto nós estamos com ele. Como Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, não é? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com eles. E se o buscardes, o achareis. Porém, se os deixardes, vos deixará. Note que nós deixamos o Senhor primeiro. Nós devemos buscá-lo, ele se aproxima. Se deixamos, ele nos deixa. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Note que é Israel, não é Judá. E sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Porque isso aconteceu com Israel por causa de Jeroboão, que expulsou os sacerdotes, não é? Instituiu outros sacerdotes. Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus Israel, e o buscava, o achava. Essa é a bênção, né? Quando eles se convertiam, buscavam, acha. Quando a gente se converte, busca o Senhor, nós o achamos. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Até parece os nossos dias, não é? Muita perturbação. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e se não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aonde que Paulo fala isso? 1 Coríntios 15:58, né? O vosso trabalho não é vão no Senhor, tem uma recompensa. E ele tirou aqui de 2 Crônicas 15:7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quando nós buscamos ao Senhor, sempre a nossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esse era Azarias, o profeta, esforçou-se e tirou todas as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão. Apesar de as tribos ter se separado, os que buscaram ao Senhor, tanto de Efraim, de Manassés, eram considerados estrangeiros em Judá, mas eles não eram estranhos de tudo, e de Simeão, eles vinham a Jerusalém adorar, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor Deus era com ele. Então, aqueles filhos de Israel fiéis vinham a Jerusalém e serviam ao Senhor. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E ao mesmo dia oferecerem sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. Tá vendo? Isso era o gado que eles trouxeram de vencer Zera o etíope. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor Deus de seus pais, com todo o coração e com toda a sua alma. Quando eles tomam essa atitude,
é um verdadeiro avivamento, né? Asa, por isso Asa foi considerado um bom rei. Todo avivamento está associado à busca do Senhor, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eles buscaram ao Senhor. Ele, verso 13, ele, todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse. Então a pena para quem não buscasse era a morte. Chama-nos se fosse isso hoje. Bom, alguns estão morrendo mesmo, né? Porque não buscam a Deus. Aí vem o coronavírus e leva eles. E todo aquele que buscar o Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. A pena para quem não buscasse a Deus era a morte. E hoje continua assim, né? Tem muita gente morrendo prematuramente por não buscar ao Senhor. Verso 14. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilos e com trombetas e com buzinas. Parece que quando eles faziam o concerto, um juramento, usavam trombetas, tocavam buzinas, não é? Era parte essencial de um juramento. Verso 15, todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e acharam ao Senhor, e o Senhor e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Uma das coisas para quem buscava o Senhor era a paz. Outra coisa que também, no nosso dia, quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos dá paz. Jesus disse, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Não é nada como ter paz no coração. E também Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs. Olha só, o rei depôs a própria mãe, não é? Porque ela talvez estava fazendo alguma coisa que não agradava ao Senhor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha. Por que ele a depôs? Vamos ver. Porquanto fizera a Acera, um horrível ídolo. Olha só, a filha de Absalão, Maaca, esposa de Abias, mãe do rei, conforme Abias morreu, ela era rainha, não é? Ela era que mandava como rainha, apesar de o rei ser o rei Asa. Ele a então depôs porque ela fez um horrível ídolo, a Acera. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron, era onde queimava o lixo, junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Que bom, quando há um rei que busca Deus de todo o coração. E note que ele não teve nem preferência. Sua própria mãe criou um ídolo, a Acera, não é? O que Asa fez? Foi lá e arrancou aquele ídolo que ela fizera, a Acera, não é? E queimou lá no ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram, contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Verso 18. E trouxe as coisas que lhe tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. Então ele consagrava sua prata, seu ouro, normalmente vinha dos despojos que eles ganhavam, e ele consagrava e entregava. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Por causa de Asa buscar o Senhor, por causa do avivamento que ele promoveu, quem não buscasse morresse, destituiu até sua mãe. Até o ano 35º do reinado de Asa, houve paz. O que aconteceu no ano 36º? Lembra que ele reina 41 anos. Capítulo 16. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, do reino do norte, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar ao rei Asa. Então, ele vai reedificar Ramá, né, uma cidade forte, que ele vai edificar para que ninguém subisse a Asa, não é? Só para ter uma ideia, o nome Baasa significa perversidade.
e ele vai edificar a cidade de Ramá para que ninguém fosse ao rei, não é? Então isso foi no ano 36º. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo... Aqui Asa parece que não foi muito bem. Ele deixou de confiar no Senhor e foi confiar em Ben-Hadad, rei da Síria, que ficava ao norte de Israel, contratar Ben-Hadad para atacar Baasa, não é? E ele disse, aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então, claro, ele comprou prata e ouro, deu a ele, e Ben-Hadad, então, não tinha compromisso nenhum com Baasa. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou o capitão dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriram a Ijon, e Adã, e Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naftali. Então ele feriu o norte, né, mostrando seu acordo com o rei Asa, e sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Quando ele ouviu que o norte tinha sido atacado, ele tem que retornar, não é? Parou. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Então ele despojou a cidade, e nota quando ele despojava a cidade, não só despojava com o ouro, com a prata, mas às vezes a madeira, as pedras que estavam sendo edificadas, tirava daquela cidade e ficava ali as ruínas, não é? E naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente. Agora vai vir Anani, o vidente, conversar, aqui uma conversa, né? Ao pé da orelha de Asa, ao pé da orelha, para que ele ouva, vai levar um puxão de orelha. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, Asa, rei de Judá, e disse, por que confiasses no rei da Síria? Tá vendo? Deixou de confiar no Senhor para confiar no rei da Síria. E não confiasse no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Olha só, se Asa tivesse confiado no Senhor, o Senhor tinha entregado Ben-Hadad e o exército do rei da Síria. Ia entregar Baasa e também a Síria nas suas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios com grande exército? Né? Quando, no capítulo 14, quando Zera, o etíope, veio, era uma multidão de mais de 1 milhão, Asa confiou no Senhor e clamou ao Senhor, o Senhor deu vitória. Mas agora, em vez de ele confiar e clamar no Senhor, o que ele fez? Ele preferiu confiar no rei da Síria. Então Anani vai lhe falar, porventura não foram os etíopes e o líbio, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Está vendo? O segredo do rei era confiar. Isso se deu há 25 anos atrás, no 10º ano. Agora no 36º ano, quer dizer, no 26º ano, Asa esqueceu disso. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos não passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito, e para com ele nisso, pois, procedesse loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. A Asa, já no final do seu reinado, há 26 anos atrás, ele pediu ao Senhor, não é? Você lê no capítulo 14, verso 11, que Asa diz, Senhor, nada para ti ajudar, quero poderoso, quero ter na força, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevalece contra ti o homem. No verso 12, capítulo 14, verso 12, o Senhor feriu. Agora, no capítulo 16, no 36º ano do seu reinado, 26 anos depois, Asa se esquece do Senhor, não é? Porquanto o Senhor, seus olhos passam e vê o que é perfeito, agora haverá guerra contra ti. Quer dizer, os últimos anos do reinado de Asa,
houve guerra, porque não confiou no Senhor. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou na casa do tronco. Sendo rei, mandou prender o profeta, não quis ouvi-lo. O profeta Anani, porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Nós podemos ler o livro de Reis, esse livro tem na Bíblia. Aqui não foi em um profeta, não está nos livros do profeta Anani, Mas Asa se indignou contra o profeta Anani. E por causa disso, verso 12, olha as consequências. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. 3 anos depois, Asa vai ficar doente dos pés. Grande por extremo era a sua enfermidade. Nós não sabemos se ele tinha gota, o que ele tinha nos pés, mas ele ficou bem doente dos pés e era grande. E contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Asa confiou mais nos médicos que no Senhor. Alguém lê esse verso e diz, pastor, é pecado buscar os médicos? Não, não é pecado. Mas é pecado você deixar de confiar no Senhor para confiar mais nos médicos. Hoje tem gente que confia mais às vezes no que o médico fala do que no Senhor. A nossa confiança sempre tem que estar no Senhor. O médico pode até te dar um diagnóstico negativo, câncer, problema de coração, rins, mas confie no Senhor. Não confie só no reporte do médico, confie no Senhor. Eu acho que é isso que o verso quer nos ensinar. Que a nossa confiança no Senhor deve estar acima do que na confiança aos homens. A Bíblia é contra os médicos? Não. Lucas era médico, Paulo disse que era um médico amado. A Bíblia não é contra a medicina ou contra os médicos, a Bíblia é contra a falta de confiança no Senhor. Amém? E esse foi o problema de Asa. Você vê que ele não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Ele podia buscar os médicos e ao Senhor, mas só buscou o médico em vez de buscar o Senhor. Assim é muita gente, só buscou advogado, um conselheiro, um médico, em vez de buscar ao Senhor. É pecado ir ao médico? Não. Mas confie no Senhor. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Ele não confiou no Senhor e o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si, na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se enchera de cheiros e especiaria preparada, segundo a arte dos perfumistas. Prepararam uma cama para ele com perfume, para manter o corpo depois de morto, era uma forma, hoje também se faz isso, põe flores nos caixões, Segundo a arte dos perfumistas, e fizeram queima muito grande, queimaram. Parece que o Asa aqui, ele foi sepultado no sepulcro, mas fizeram lá uma queima, muito grande. Não quer dizer que ele foi cremado, mas fizeram uma queima de perfumes, especiarias no seu funeral. E com isso nós concluímos o capítulo de número 16, Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajude-nos a divulgar no nosso canal, esse é o único canal no YouTube que explica a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Se você gostou desse comentário, coloque um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar, anuncie os seus amigos, familiares, para que eles também aprendam a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.